Boa noite, meus irmãos. Boa noite, paz de Cristo a todos. Mais um dia, que o Senhor nos proporciona, mais uma noite que estamos aqui para cultuar, para louvar, para bendizer o nome do Senhor. E somos privilegiados por termos esse momento. Podemos estar em qualquer lugar, o nosso coração tão inconstante, tão vacilante. A gente podia estar em qualquer lugar, se dependesse de nós mesmos. Mas graças ao Senhor, Ele nos chamou a estarmos aqui. Se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos chamou. É um privilégio que nós temos de estar de ser usados, de ouvir a sua voz, de entender a sua palavra e entender o que Ele quer para as nossas vidas. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós podemos estar ouvindo vários conselhos. E conselhos que não faltam, mas que vai agradar sempre o nosso coração, sempre atenderia a uma necessidade ou outra, mas nós somos muito profundos, nossa alma é muito intensa, é muito grande, porque quem fez foi o Senhor. Então, alguns conselhos que ouviremos em outro tempo poderiam até, de certa forma, atender a alguma necessidade urgente, mas logo em seguida, as insatisfações da nossa alma, as nossas próprias inquietações, o vazio do nosso coração ia se tornar cada vez mais claro e evidente. Então, só o Evangelho, só o próprio Senhor, só a palavra de Deus pode satisfazer a nossa alma. Só as boas novas do Senhor pode trazer paz, calento, um norte às nossas vidas. E estarmos aqui, entender a mensagem e vivê-la é um privilégio. É um privilégio que o Senhor nos concedeu quando Ele nos alcançou, antes da fundação do mundo. Então, que possamos hoje estarmos aqui com o coração agradecido, que possamos estar aqui com o coração grato por tamanho privilégio que o Senhor nos concedeu. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos lá. Pai, muito obrigado pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nos teus atos, a ouvir a sua mensagem, a entoar hinos louvores ao Senhor. Porque é isso, Pai, que satisfaz a nossa alma. Porque é isso que fortalece o nosso ser. Porque é isso que preenche as nossas lacunas, Senhor. Ouvindo a tua palavra, ouvindo o teu evangelho, sendo edificado por estas verdades. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, porque podemos estar em qualquer outro lugar, guiados pelo nosso coração enganoso, mas o Senhor nos chamou para estarmos aqui hoje, e nisso te agradecemos, Pai. E que este momento, que esta oportunidade que hoje nós temos, possamos fazer valer a pena, e que possamos cultuar o Senhor com o nosso coração totalmente direcionado a Ti, com o nosso coração disponível ao Senhor, os nossos ouvidos, Pai, atentos a ouvir a Tua mensagem, para que possamos ser edificados por ela e viver de uma maneira que Te agrade, Pai. Não por medo da condenação do inferno, não por medo das circunstâncias da vida, mas por prazer, por alegria, por desejo de conhecer o que o Senhor tem para conosco. Obrigado por tudo, Te agradecemos por todas as coisas, esteja conosco, Pai, nos guiando, nos orientando e nos fortalecendo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Queridos, nosso tema e nossa divisa no mês dos homens está em Salmos 139, verso 23. E aí vamos ler a nossa divisa, depois a gente lê o nosso tema. Vamos ler juntos, meus irmãos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Meus amados, que palavra! Hoje o nosso pastor vai estar se aprofundando no texto, mas de cara, quando nós analisamos isso, sonda-me, é o Senhor esclareando nossos corações. É o Senhor fazendo aquilo que nós não temos condições por nós mesmos de fazer. Nós podemos entender alguma outra necessidade, mas o real motivo, a real razão, nós não sabemos por completo. Só o Senhor pode trazer à tona aquilo que está nas nossas profundezas de nossa alma. Só o Senhor pode nos dar um norte, nos guiar e nos orientar em cada momento. E em Provérbios 1, verso 7,
diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas o insensato despreza a sabedoria e o ensino. É justamente por sondar os nossos corações que entendemos que o início de tudo, o princípio de todas as coisas, está em temer ao Senhor, em temer a Ele. E temor, nesse contexto, não significa medo. Temor não significa receios. Temor significa reconhecer quem é o Senhor nas nossas vidas e viver segundo a sua vontade. Temor é considerar o Senhor na nossa vida e saber que sem Ele não dá. Não dá para viver, não dá para existir, não dá para amar as pessoas verdadeiramente se o Senhor não estiver no centro dos nossos corações. E por meio da sua palavra, por meio do seu evangelho, nós entendemos quem Deus é. Nós conhecemos os seus atributos, quem o Senhor é. E conhecendo o Senhor, nós sabemos como viver da maneira que o agrade. Consequentemente, só teremos benefícios em cumprir o seu querer, em fazer o seu ritmo, em viver os seus princípios e valores. A nossa alma agradece. E isso é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Vamos com o nosso mistério do corpo? Boa noite, irmãos. Boa noite. Queremos colocar aqui para a gente estar trabalhando com Jesus.
Graça e paz, igreja. Amém. Eu queria, antes desse último louvor, ou penúltimo, não sei, é o último, estar falando um pouco sobre dízimo e oferta. E a secretária da igreja, nossa irmã Diana, preparou aqui essa arte, né? Onde agora você pode também, no momento do ofertório, estar fazendo um Pix, através do número Pix que está ali, que é o CNPJ da igreja. E a palavra do Senhor nos diz, né? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, meus irmãos, dar o dízimo, dar a oferta, não é motivo de tristeza, é motivo de alegria, porque nós estamos contribuindo para a obra do Senhor. Nós estamos contribuindo com os nossos recursos e também com a nossa vida, quando nós consagramos a nossa vida para o serviço ao Senhor. E como isso é precioso, porque foi através de outras pessoas que deram o seu tempo, a sua vida, os seus recursos, que o Evangelho chegou até nós. Nós temos esse compromisso, essa responsabilidade também. O nosso bairro é tão carente do Evangelho. E, se Deus permitir, em breve nós estaremos com o nosso terreno ali tudo certinho, com a pista da caminhada que a gente tem sonhado. Imaginem os irmãos, nós colocarmos ali no nosso terreno uma ginástica para a terceira idade. Vai abençoar os membros da igreja, e os membros da igreja vão poder convidar os seus vizinhos, os seus parentes, e dizer, olha, toda segunda, quarta e sexta tem ginástica lá na igreja de manhã e de tarde. E um meio de evangelizar. Mas para que a gente possa realizar esse sonho, nós precisamos o quê? Terminar as obras lá atrás. Falta pouco, mas ainda tem um pouco mais a avançar. Graças a Deus, o nosso almoço hoje foi uma bênção. Os irmãos estão de parabéns, aqueles que trabalharam, aqueles que compraram. Nós arrecadamos R$977, que bênção, né? Já paga uma prestação do terreno. Olha que coisa maravilhosa. E outros almoços virão, outras cantinas, né? E nós louvamos a Deus pela disponibilidade dos irmãos que têm se doado, que têm se comprometido com essa obra, o bazar, né? As irmãs que trazem os doces do bazar, tanta coisa que os irmãos têm feito, a reciclagem, para que a igreja possa avançar. Então vamos continuar nessa visão. E agora é o momento também, se você quiser consagrar o seu dízimo na sua oferta, faça com alegria, porque em nome de Jesus nós vamos avançar. Amém? Deus abençoe a todos. Conhecido
queria convidar o pastor Rafael mais uma vez estar aqui conosco, atendendo a esse pedido. Obrigado, pastor. Você é uma bênção nas nossas vidas. E louvo a Deus pela tua disponibilidade de poder estar aqui conosco nesse mesmo momento. Oremos. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Deus, pela vida do teu filho, Pai. Pastor Rafael, que o Senhor escolheu para que nesta noite trouxesse o recado do Senhor para nós. Usa ele, Pai, fala conosco. Obrigado por esse meio dos nomes, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que alegria estar aqui mais uma vez, compartilhar a palavra. Sou grato a Deus pelo privilégio essa missão que o Senhor nos dá de ler, estudar e compartilhar daquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Trago aos irmãos o abraço da PIB do Laranjal. Eu tenho servido ao Senhor junto com os irmãos ali na congregação da igreja, da primeira igreja Batista do Laranjal. A congregação fica lá no Guaxindiba e Deus tem nos colocado naquele lugar para conduzir aquele povo, pregar a palavra, levar o Evangelho, e pela misericórdia do Senhor nós temos feito trabalho lá. E agradeço a Deus também pela confiança mais uma vez, pastor Bruno, a alegria. Eu me sinto em casa, eu acho que isso é bom, né? Eu me sinto em casa aqui, me sinto muito à vontade e peço que os irmãos continuem incluindo a nossa vida, a vida da minha família, nas orações. Salmo 139. Quero meditar nessa noite exatamente no versículo que os irmãos escolheram, o versículo 23, do Salmo 139. Já foi lido aqui, quero ler mais uma vez. A palavra de Deus diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Grandioso Deus, eterno Pai, nós estamos aqui, ó Pai, mais uma vez diante da Tua presença, diante, ó Pai, da Tua palavra. Palavra essa bendita, poderosa. Palavra essa, ó Pai, que nos conhece. Palavra essa, ó Pai, que ministra os nossos corações. Que nessa noite, ó Pai, o Teu Santo Espírito possa falar mais uma vez, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, não por merecimento, ó Pai, mas que possamos sair daqui conscientes daquilo que o Senhor falou nos nossos corações. Muito obrigado, essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Fiquei muito feliz quando o irmão Raul me disse que o mês era dedicado ao mês dos homens, o tema, os homens trazendo esse tema. Porque quando eu olho para o Salmo 139, esse salmo, ele é um salmo muito característico da nação de Israel. Tem alguns salmos muito marcantes na vida da nação de Israel. Esse é um deles. Falar do Salmo 139 é trazer alguns aspectos que, para hoje, pensando como homem, ministrando para homens, falar acerca do conteúdo do Salmo 139 é algo muito especial. Porque a nação de Israel usava do Salmo 139 para engrandecer ao Senhor numa devoção como pouco é vista em outros salmos. O Salmo 139 é a expressão de homens que dedicavam a sua vida em devoção a Deus. O Salmo 139 é escrito por Davi, o grande rei da nação de Israel, mas que também foi o grande servo do Senhor.
interessante que o Salmo 139, ele é um salmo de lamentação, mas o Salmo não fala nada sobre guerras, não fala sobre o reinado, não fala sobre o rei, sobre os discípulos, não fala sobre o templo, não fala sobre as circunstâncias naturais da vida que muito traz isso nos Salmos, principalmente nesses Salmos de lamentação, como é o Salmo 139. Mas aqui Davi vai trazer uma expressão de devoção, de espiritualidade, como pouco se vê. Como pouco se vê. Como é interessante perceber a maneira profunda como o salmista apresenta-se diante de Deus, diante de si mesmo, na certeza de que a sua vida está completamente condicionada ao Senhor. O Salmo 139, então, reflete uma intensidade devocional não muito comum desse tipo de salmo. Os atributos do Senhor no Salmo 139 são exaltados. Aqui no Salmo 139 nós vamos ler, hoje eu não vou ler o Salmo todo, deixo para os irmãos, mas em todo o Salmo 139 atributos como a onisciência de Deus é ressaltado. Atributo como a onipresença de Deus é ressaltado no Salmo 139. O Deus Criador de todas as coisas é dito e descrito no Salmo 139. Davi também fala sobre os seus inimigos, sobre a vingança que pertence ao Senhor. E no nosso texto, no versículo 23 e no versículo 24, Davi vai falar sobre o Deus que conhece os corações. Nós servimos a um Deus que conhece corações. E de alguma forma, meus irmãos, conhecer a Deus e os seus atributos implica diretamente em conhecer a nós mesmos. À medida em que conhecemos a Deus, conhecemos a nós mesmos e podemos delinear como que se dá a nossa vida diante de Deus. Conhecemos a Deus, conhecemos a nós mesmos e respondemos a esse Deus com essa devoção descrita aqui no Salmo 139. Logo, meus irmãos, eu quero me aproximar desse versículo, do versículo 23. Eu quero meditar aqui em cada expressão desse versículo, nesse paralelismo curto que acontece no versículo 23, uma afirmação e uma condição, uma segunda afirmação e uma segunda condição. O versículo 23 é dividido assim, são duas frases, e a primeira delas ele afirma: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Essa é a primeira, uma afirmação e uma consequência. E ele traz outra afirmação e outra consequência: prova-me e conhece os meus pensamentos. Eu quero então, irmãos, perceber, à luz desse verso tão pequeno, mas tão profundo, que Deus é esse ao qual nós servimos. E como homens, qual é a nossa postura diante desse Deus? Meus irmãos, como é difícil hoje, como homem, e aqui eu estou falando especificamente para os homens, mas saiba, as irmãs também estão incluídas nisso. Como é difícil hoje, como homens, a gente viver uma vida de devoção diante do Senhor. As preocupações muitas vezes tomam conta do nosso coração. Muitas vezes os afazeres, as nossas necessidades, as nossas responsabilidades como homem. Hoje nós vivemos uma crise de masculinidade, irmãos. Hoje nós vivemos uma crise de homens servos de Deus. Homens que servem a Deus, mas que também se derramam aos pés do Senhor. Homens sim que trabalham, que usam da sua força, do seu vigor, mas que também têm um coração sensível. Um coração sensível a ouvir a voz de Deus. Como homens, e aqui eu falo nessa posição, falta-nos às vezes aquela devoção
em que entramos na intimidade profunda com Deus e deixamos Deus falar no nosso coração. Sabe, às vezes nós usamos da vida corrida, dos barulhos e dos movimentos da nossa vida, deixamos de ouvir a principal voz, que é a voz de Deus. Por isso, nessa noite, meus irmãos, desejo, a minha oração é que esse salmo fale profundamente ao meu coração, ao seu coração nessa noite. Para que o Senhor gere homens que sim, saiam para trabalhar, que sim, sustente a sua casa, que sim, lidere a igreja do Senhor, mas também homens com profunda devoção, homens que estão dispostos a chorar aos pés do Senhor. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós temos chorado aos pés do Senhor? Quantas vezes nós temos derramado lágrimas? Antigamente, a gente ouvia isso, né? Homem não chora. Ser homem, os mais velhos falavam muito isso para os pequenos, né? Ser homem só pode chorar. Mas tem um lugar, irmãos, que nós choramos. A presença do Senhor. Quando Deus fala ao nosso coração, Deus convoca homens que vivem que estão dispostos a viver essa profunda devoção apresentada no Salmo 139. Eu quero então, irmãos, pensar nesse versículo. O texto começa dizendo um verbo que nos chama muita atenção. A primeira expressão de Davi nesse versículo é exatamente essa: sonda-me. Esse sonda-me nada mais é do que investiga-me, examine-me profundamente, faça, Senhor, uma varredura, como disse o Raul. Me conheça, olhe para mim profundamente. A expressão original do texto tem algo a ver com garimpar. Muito interessante. Quando a gente pensa no homem garimpando, sabe? Minuciosamente, para encontrar ali nos mínimos detalhes o sonda-me do Salmo 139, e ele começa o Salmo 139 também com essa expressão: Senhor, tu me sondas. É como aquele que garimpa e procura o mais profundo, procura aquilo que às vezes não se vê na superfície. O garimpeiro é aquele que vai nos lugares onde poucos vão, mas encontra também as melhores coisas. O sonda-me do Salmo 139 é exatamente isso. A primeira pergunta que eu me fiz diante desse sonda-me é qual é a possibilidade. Tem algumas expressões do texto bíblico que me chamam muita atenção. E quando eu estive pensando nesse sonda-me, eu falei assim: Senhor, como isso é possível? Como assim é possível, nessa relação de quem Deus é, de quem eu sou, o Senhor me sondar? Um Deus tão grande e eu tão pequeno. Como pode a lógica se inverter, ao passo que qualquer um diria que eu, pequeno, deveria sondar o grande? Mas Davi no Salmo traz uma completa inversão de valores. Ele vai dizer que quem me sonda é o Senhor. Qual a possibilidade disso? Sabe por quê, meus irmãos? Na nossa realidade, no mundo em que vivemos, o pequeno, ele é esquecido. Quanto menor você é, mais esquecido você é. Já viu quando nós estamos no meio de uma multidão, por exemplo? A multidão nos torna pequenos. No mundo de tantas pessoas, não sei quem aqui gosta muito de caminhar pelo Alcântara. Não sei se você já passou por essa experiência. É misericórdia, né, meu irmão? Eu não gosto muito do Alcântara. Eu acredito que poucos gostam. Mas às vezes aquilo é uma experiência social. Os grandes sociólogos desse mundo deveriam passar por ali, perto daquelas peixarias ali, ó. Aí você passa ali, a multidão. Quantas pessoas? Esses dias eu estava passando ali, uma cena me chamou a atenção que eu parei.
um grupo estava embaixo do viaduto, ali perto das peixarias mesmo. Embaixo do viaduto, um grupo estava com um som armado, os instrumentos, tocando uma música. Todo mundo de terno, um calor, todo mundo de terno, estava cantando uma música. Sabe qual música eles estavam cantando? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E eles estavam cantando com todo vigor, com toda força. E a multidão, porque ali, uma pequena multidão toda hora ali, um sinal fechando, aquele povo se aglomerando ali, e a multidão passando, alguns olhando, rindo, outros cantando, mas seguindo o seu caminho. Parei, eu não sei exatamente quanto tempo eu fiquei, mas eu fiquei uns minutinhos ali, assim, analisando aquela cena. E o que veio no meu coração é algo parecido com isso daqui. Senhor, como que o Senhor conhece o coração de tanta gente? Como pode pessoas tão pequenas, e olha que eu estou falando com Alcântara, um bairro tão pequeno, pensa nesse mundo, uma multidão de gente, olha lá para a Índia, às vezes eu olho para aquelas regiões e falo assim, Senhor, como é que pode o Senhor conhecer a cada um, chamar pelo nome? Qual é a possibilidade, irmãos, de um Deus tão grande sondar um ser tão pequeno? Na nossa lógica, aquele que é pequeno desaparece. Já viu, por exemplo, quando você é grande, você é lembrado. Se você é um político, se você assume um cargo na cidade, se você tem uma posição social elevada, não sei, talvez você seja lembrado porque você é grande, porque você está num cargo grande. Talvez se entrar aqui o presidente, não, essa não, melhor. Se entrar aqui uma outra pessoa com um cargo muito importante aí na nossa nação, até mesmo presidente, estou brincando, ele vai ser lembrado, mas o pequeno ele é esquecido. Primeira pergunta que eu me fiz é: qual é a possibilidade de um Deus tão grande sondar um coração tão pequeno? Para o salmista, exaltar a Deus não é aumentar a distância entre os dois. Davi inverte completamente essa lógica. Ele vai dizer que Deus, o Senhor, e ele já falou sobre a soberania desse Deus, sobre esse Deus que é onipresente, onisciente, o Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas. Esse Deus, Senhor do universo, decide sondar o meu, o seu, nosso coração. Outra coisa que eu aprendo e me chamou a atenção é quem sonda quem. Davi deixa muito claro que é melhor do que sondar o Senhor, é quando o Senhor sonda o nosso coração. Porque eu olhei essa expressão e falei assim: Senhor, Tu me sondas. Senhor, Tu me sondas. Quantas vezes, irmãos, na nossa espiritualidade, quantas vezes na nossa religiosidade, nós buscamos sondar o coração de Deus. Ah, Senhor, como eu quero conhecer os Seus desígnios, a Sua vontade. Sim, irmãos, não estou dizendo que são erros em si. Nós sim buscamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, quais são os pensamentos do Senhor. Só que um detalhe, Davi inverte isso, e ele deixa muito claro: muito melhor do que sondar o coração de Deus, porque qual a capacidade que nós teremos para fazer isso? Nenhuma. Mas muito melhor do que sondar o coração de Deus é quando Deus sonda o nosso coração. Muito melhor, irmãos, do que buscar a Deus é quando Deus nos busca. E isso aqui é algo que mexe muito com as nossas intenções, porque a gente precisa tomar muito cuidado com a religiosidade, porque a religiosidade inverte completamente essa lógica. Inverte completamente essa lógica. Muitas vezes, na tentativa de sondar o Senhor, nós acabamos por sondar uns aos outros.
o religioso. E aqui, quando eu falo do religioso, eu não estou dizendo acerca da nossa vida e dos nossos afazeres. Eu estou falando do legalista, aquele que vive pela sua própria religião, pelos seus próprios afazeres. Na maioria das vezes, quando cai a realidade de que quem realiza é o Senhor, desmonta a vida do religioso. O salmista aqui vai trazer uma realidade muito clara. Quem sonda, quem busca é o Senhor. É possibilidade humana de conhecer a si mesmo, irmãos. Sonda-me, Senhor, porque na verdade eu mesmo não consigo. Outra coisa que eu aprendo aqui no Salmo 139, nesse verso 23, é que nós somos muito limitados em sondar o nosso próprio coração. Eu aprendo isso. Muitas vezes tentamos, irmãos, conhecer a nós mesmos e falhamos, porque quem nos conhece perfeitamente é o Senhor. Agostinho, uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse assim: que eu te conheça, ó conhecedor de mim. Por meio da queda, nós não conseguimos sondar o nosso próprio coração, mas Deus pode sondar. Meus irmãos, tem um texto que me chama muita atenção, 1 Coríntios, capítulo 13. Texto muito conhecido, o texto fala sobre o amor. Eu quero ler com os irmãos o verso 11, o verso 12 e o verso 13. Que muito nos revela acerca do nosso coração e do Deus que nos conhece. E da nossa impossibilidade de conhecer a nós mesmos. Mas basta porque Ele sonda o nosso coração. Olha o que o texto diz. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que o apóstolo Paulo estava falando até aqui era sobre a excelência do amor. Ele estava falando sobre aquilo que vai ser eterno na nossa vida. Tem certas coisas nesse mundo que vão passar. Dons passarão, profecias passarão. A fé vai passar. A gente vai precisar de fé quando chegarmos lá. Mas a excelência do amor está exatamente na característica eterna do amor. O apóstolo Paulo estava falando sobre isso. E ele vem com essa expressão que mexe muito com a gente, como homens. Ele fala assim: olha, eu era menino, eu falava, sentia, pensava como menino. Agora eu cheguei a ser homem. E acabei com as coisas de menino. Olha o que ele continua dizendo, verso 12. Porque agora vemos por um espelho, enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Meus irmãos, que mensagem maravilhosa. Quando eu li o sonda-me de Davi no Salmo 139, me veio esse texto à mente. Senhor, hoje mesmo eu não me conheço completamente, mas existe um que me conhece. Existe um que sonda todos os meus pensamentos. Tem certas emoções, tem certos pensamentos, certas ideias que estão gravadas no profundo do meu coração, que às vezes eu nem acesso, que às vezes eu nem quero acessar. Mas Deus, na sua profunda ciência, conhece-me profundamente. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: um dia nós o conheceremos face a face, não como que por um espelho, não por meio de um enigma, porque hoje, nesse tempo, nesse mundo, as circunstâncias desse mundo ainda podem camuflar quem Deus é para mim.
As minhas percepções acerca de Deus, elas são falhas. O meu olhar acerca de quem Deus é, muitas vezes falha, irmãos. O meu olhar acerca de quem eu sou, nesse desafio de sondar o meu próprio coração, de conhecer a Deus, nós falhamos. Mas tem um que hoje nos conhece perfeitamente. E um dia o veremos face a face. Ele fecha no verso 13, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. O salmista, então, no Salmo 139, 23, continua dizendo: sonda-me, ó Deus. Essa expressão, ó Deus, é uma forma reduzida do termo Elohim. Davi, no seu salmo, sabe muito bem o Deus a qual ele serve. Sonda-me, ó Deus. Esse termo Elohim nos chama muita atenção, porque vai tratar acerca da divindade do Senhor. Um termo usado para designar os feitos de Deus. Por exemplo, lá no Gênesis capítulo 1, verso 1, o termo usado é exatamente o mesmo. O Deus Criador dos céus e da terra. Esse Deus, o Elohim, que muitos às vezes conhecem como Deus plural, né? O Deus no plural, mas no sentido, de alguma forma ali apontando para essa natureza de Deus, a natureza trina de Deus, mas que expressa o Deus Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Davi sabia que Deus era esse que estava sondando o seu coração. Meus irmãos, a única possibilidade de conhecermos a nós mesmos é conhecermos a esse Deus. Davi então continua: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Essa é a primeira implicação. Quando Deus me sonda, o meu coração é revelado e Ele passa a conhecer o meu coração. A Bíblia ela trata muito dessa expressão, o coração do homem, o coração humano, centro da vontade, centro do comando. O coração do homem é muito além daquele coraçãozinho que o pessoal costuma fazer nas selfies da vida. O coração humano é muito além do que mero fruto de emoções rasas. Não. O coração na Bíblia tem a ver com toda a essência, com todo o nosso ser, com toda a nossa vontade. Eu separei alguns textos, eu quero passar rapidamente, irmãos, como que a palavra trata do nosso coração. A palavra trata, primeiro, do coração como centro do nosso comando. Provérbios 4, 23 tem um texto muito claro, que fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O nosso maior tesouro está no nosso coração. Nós guardamos aquilo que tem muito valor. Talvez, se você tem um valor em casa, uma joia, aquela joia da família, aquela joia real, você vai guardar aquela joia dentro de um cofre. A palavra de Deus diz que aquele que encontra o Evangelho é como quem encontra um tesouro. E o que ele faz? Ele vai lá e guarda. Por que ele guarda? Porque ali tem muito valor. A palavra diz que esse é o nosso coração, o centro da nossa vontade. Por isso que ele vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Deuteronômio 6,5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. O coração do homem é o centro da sua vontade. Por isso que o texto vai dizer: olha, ame a Deus, viva para Deus com todo o seu coração. Lucas 6,45: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau
do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. O coração é o centro da nossa vontade. É no coração que o homem bom produz coisas boas. É no coração que o homem mau produz as maiores maldades desse mundo. Na semana passada nós vivemos um dia um pouco atípico no Rio de Janeiro. Aquela guerra, aquela situação. Eu falei para os irmãos da igreja, sabe o que é isso? É fruto de corações que estão longe do Senhor. Meu irmão, um coração longe do Senhor pode produzir as maiores atrocidades que nós vemos hoje. Um coração, um povo longe do Senhor, um povo que deixa o ego dominar. Nós vemos cenas como essa, porque o coração é o centro da vontade. Mas a Bíblia também nos ensina que é no coração que está a nossa condição caída. Olha isso, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nosso coração é enganoso. O coração, meus irmãos, coisa enganosa é esse tal do coração. Como nós somos levados? Já viu como quando às vezes a gente se pega fazendo algo que a gente mesmo condena, que o nosso coração é enganoso? Aí você olha para dentro de si mesmo e fala: Senhor, por que eu estou falando isso? Por que eu estou pensando nisso? Senhor, cuida do meu coração. Senhor, tira isso do meu coração. Porque o nosso coração é enganoso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Gênesis capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Você quer ver a destruição de um povo? Deixa cada um andar segundo o seu coração. A palavra de Deus vai dizer em Juízes que o povo errou porque faltava um rei e cada um fazia o que achava que era bom aos seus olhos, ao seu coração. Mas tem uma coisa, meus irmãos, é no coração que nós recebemos uma promessa, uma proposta de um coração regenerado. Se o coração é enganoso, fruto de toda essa maldade, centro da vontade humana, também é no coração que a obra de Jesus é realizada. Olha isso, irmãos. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. É no coração também que o Senhor Jesus realiza uma obra, irmãos. Se o coração do homem é enganoso, se o coração do homem é o centro da nossa vontade e das nossas percepções, também é no coração que Deus transforma, de dentro para fora. Já viu como nós colocamos, às vezes, um ponto final em certas pessoas? Nós conhecemos, às vezes, alguém, nós conhecemos o coração duro. Tem gente que tem coração duro, irmão. Olha, vou dizer. Tem gente nessa vida que tem coração. Pedra é pouco. É coração, sei lá do que. É mais ruim que a pedra. E às vezes nós olhamos para esse coração e falamos assim: para esse coração não tem mais jeito. Quantas vezes, meus irmãos, nós conhecemos algumas pessoas, nós falamos assim: esse coração é tão duro, que ali não tem mais jeito, não tem mais mudança. Mas a promessa é que Deus também muda corações. E onde Deus chega, Deus muda corações. Não existe coração duro para o Senhor. Não existe
de coração duro para querer que o Santo Espírito decide falar. Quando Deus fala no coração, tudo transforma. Salmo 51, verso 10, Davi também: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Romanos capítulo 5, verso 5. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Davi continua no Salmo, depois de falar: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Ele vai falar sobre o prova-me e conhece os meus pensamentos. A segunda parte do versículo 23 é um grande desafio para a gente. O Deus que sonda o nosso coração, que nos conhece por dentro, também é o Deus que nos prova. E essa é a oração de Davi: Senhor, prova-me. Sabe por quê, meus irmãos? Uma coisa é conhecer um coração na hora da bonança. Uma coisa são as reações do coração quando tudo está bem. Uma coisa são as nossas reações, aquilo que fazemos, falamos, a nossa vontade quando tudo caminha mar de briga... Não, céu de brigadeiro. Mar... É céu ou mar? Confundi agora. É céu, né? É céu. Céu de brigadeiro. Lembrei dessa expressão agora. Uma coisa, o nosso coração está bem quando tudo está bem. Mas olha o que o salmista diz: Senhor, prova-me. Porque na hora da prova, aí sim, irmãos, que se separa. Porque enquanto nós podemos agir, nós também podemos manipular as nossas ações, mas as nossas reações diante da prova, diante da dor, diante da luta. Então o salmista está falando: Senhor, prova-me. E como pode, mas como é difícil. Como é difícil. Entendemos a realidade de um Deus que nos coloca à prova. Muitos vivem crises. Muitos se afastam da igreja no tempo da prova. Sabe por quê? Porque de alguma forma não acreditam que Deus pode colocar alguém em prova. Ah, mas se Deus me ama. A teologia da prosperidade vai dizer exatamente o contrário. Existe uma teologia sendo falada por aí que vai dizer o contrário. Vai dizer que quanto mais Deus te abençoa, melhor as coisas vão ficando na tua vida. E as dificuldades, as doenças, os dias maus, as tempestades que se levantam é fruto do diabo. Eu não sei o que esse povo faz com a história de Jó. Quando o texto vai dizer que se apresenta diante de Deus o diabo e os seus anjos, Satanás e os seus anjos. Perdão. Os anjos se apresentam e junto com eles Satanás. E Deus propõe algo a Satanás. Observaste o meu servo Jó? A proposta vem de Deus. Não estamos falando de um Deus sádico. Não estamos falando de um Deus que tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Não. Mas nós estamos falando de um Deus todo soberano que usa os tempos difíceis para provar a nossa fé. Tiago, capítulo 1, verso 4, vai falar isso. A perseverança nas provações. A fé em meio aos momentos mais difíceis. Então o salmista vai dizer: Senhor, prova-me. E ele termina dizendo: uma vez passando pela prova, o Senhor conhecerá os meus pensamentos. Amém. Meus irmãos, a verdadeira devoção não é fruto
de um coração enganoso, de um coração que dissimula. O que nós aprendemos aqui com Davi é que o nosso coração, a nossa vida e os nossos pensamentos, eles estão escancarados diante de Deus. E Deus sonda um a um. O ser humano, ele é capaz de dissimular. E aqui eu estou usando o termo técnico, né? Quantas vezes nosso coração está de um jeito, mas nós sabemos muito bem camuflar aquilo. Às vezes alguém chega para a gente e fala assim: ei, como é que está? Não, está tudo bem. Nós sabemos manipular entre aquilo que o nosso coração o nosso coração está sentindo e muitas vezes aquilo que expressamos. E tem certos momentos que é preciso fazer isso aí. O salmista está nos ensinando essa noite que não há máscaras, não há como esconder do Senhor o mais profundo do seu coração. Meus irmãos, como é bom saber que Deus conhece o mais profundo dos nossos pensamentos. Como é bom. Como é bom ter a certeza de que o Senhor Todo-Poderoso, de uma maneira improvável, decidiu olhar para esse coração aqui tão pequeno, decidiu olhar para o seu coração tão pequeno, mas ainda assim falou assim, dizer para a gente nessa noite: meu filho, eu te conheço profundamente. Tudo que um filho quer é ser conhecido e reconhecido pelo pai. A segurança do filho está no pai. A segurança do filho está em saber que ele não dá conta, mas o pai dá. A segurança do filho está na certeza, irmãos, de que eu mesmo não conheço as profundezas do meu coração, mas o Senhor conhece e Ele sonda. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que nessa noite a gente possa entregar a nossa vida completamente a esse que sonda mente e coração. E que nós, homens, possamos viver essa devoção apresentada por Davi no Salmo 139. E não tem nada melhor do que estar diante de Deus. Não tem nada melhor. Sabe aquele quartinho? O que o Salmo 139 está falando, mais ou menos, sabe aquele quartinho que a gente deixa fechado para todo mundo? Aquele quartinho do nosso coração. Sabe as mazelas, aqueles carrapichos? Quem é da roça sabe isso, né? Você ia andando, aqueles carrapichos grudando tudo pela calça, pelas pernas. Às vezes na nossa vida a gente vai carregando, irmãos, algumas mazelas, alguns carrapichos. E a gente deixa aquilo trancado no mais profundo do nosso coração, de forma que ninguém acessa. O Salmo 139 está dizendo que Deus conhece o mais profundo do nosso coração. E a proposta dele é um coração regenerado. Deus tem cura para o nosso coração. Sabe por quê? Porque quando Deus sonda, Ele também cura. Deus só não sonda para dar uma olhada. Deus não é fofoqueiro. O sondar de Deus não é um sondar fofoqueiro que vai lá e vê o que está dentro do coração e sai. Não. O sondar de Deus é aquele que traz cura para o coração. É aquele que traz cura para as profundezas da nossa alma. Meus irmãos, que hoje a palavra do Senhor realize isso em nós. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Eu vou a palavra ao pastor Bruno e sinto grato ao Senhor compartilhar a palavra mais uma vez com os irmãos. Obrigado, pastor Rafael. E nós vamos encerrar com mais um louvor. Lembrando também que hoje é a cantina dos jovens, né? Da embaixada. Hoje os nossos meninos da embaixada estavam aí, viu, meus irmãos?
vamos contribuir com esse ministério tão especial. Raul estava aí com 4 garotos, né? Deus abençoe as nossas crianças. E só lembrando aos irmãos que no próximo domingo pela manhã será ceia. Amém, meus irmãos? Eu queria chamar aqui o nosso irmão Darcy, por favor, de irmão que viesse aqui à frente.
ele vai representar os diáconos dessa igreja, né? Hoje é dia do diácono batista. Nós vamos orar pelos nossos diáconos. O irmão da Céu está representando os diáconos nessa noite. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por este culto. Agora, Deus, nós como igreja do Senhor queremos abençoar os diáconos, ó Deus, e a diaconisa, ó Deus, dessa igreja, ó Pai, irmã Zélia. O Senhor os abençoe, o Senhor guarde as suas famílias, ó Pai. O Senhor a cada dia, Deus, se fortaleça na fé e livre do mal, para que continuem sendo essas bênçãos, ó Deus, nas nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, e assim oramos e entregamos a vida de cada um deles nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a amizade com o Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Tira a foto.